Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio. Seja muito bem-vindo ao Hashtag, você que acompanha a gente pelo Facebook e pela NET, canal 26. Vem pra cá que a conversa hoje é boa. Obrigada pela companhia e participe com a gente. Eu sempre falo para você, a sua participação é super importante. Essa conversa, ela é enriquecida quando você conta as suas experiências, traz para a gente as suas questões, tira as suas dúvidas. Por isso, a gente conta com a sua participação nas postagens do Facebook, se você estiver acompanhando a gente pelo Facebook, ou se você estiver acompanhando pela televisão e quiser aí o conforto da tela maior e a agilidade do mobile, você tem o nosso número do WhatsApp. Mas participe, vem para cá. A conversa de hoje fala sobre futuro e sobre sonhos. Qual é o papel da escola no planejamento do futuro dos estudantes? Como motivar os alunos a realizarem seus sonhos depois do ensino básico, seja ele o sonho de uma faculdade, uma graduação, ou de repente fazer mais uma capacitação técnica, ou sei lá, o seu aluno quer ser dona de casa, digamos assim. Como tornar esse sonho possível? Como fazer com que ele ainda planeje esse sonho e faça com que ele vire realidade já ali a partir do ensino básico, da escola? Qual é o papel do professor nessa questão? Vem para cá, participe, porque quem vai tirar as nossas dúvidas e tem experiências fantásticas para contar, porque trabalham com os sonhos dos alunos e conversa com a gente aqui, o hashtag é Rafael Macena, professor de Geografia da Escola Municipal Epitácio Pessoa, aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao hashtag de novo. Mais uma vez, obrigado. Professor, bom, a gente repete mesmo, Eu agradeço. Tem conteúdo para dividir, para compartilhar. Obrigado. E Suiá Dilan Cavalcante, professora de língua portuguesa no Colégio Estadual Nilo Peçanha, aqui também no Rio de Janeiro. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Suiá, ao hashtag Educa, viu? A gente já começa trazendo aqui um cenário para a conversa, para dar uma esquentada, só para a gente entender onde a gente está pisando. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou no final de 2018 o estudo Millennials na América e no Caribe. Trabalhar ou estudar? Foram entrevistados 15 mil jovens entre 15 e 24 anos, moradores das áreas urbanas no Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Haiti, México, Paraguai, Peru e Uruguai. A pesquisa revelou que, em média, 21% dos jovens, o equivalente aí a 20 milhões de pessoas, não estudam e nem trabalham. Enquanto isso, 41% se dedicam exclusivamente ao estudo ou uma capacitação, 21% só trabalham e 17% trabalham e estudam ao mesmo tempo. Se a gente olhar esses números, a gente tem aí a grande maioria só estudando e um número alto daqueles que estão sem perspectiva, nem estudam e nem trabalham. Na realidade de vocês, você no ensino básico, no ensino fundamental, né, na esfera do ensino fundamental, você na esfera do ensino médio. Qual é a realidade de vocês na sala de aula? O que vocês observam na sala de aula na prática? Bom, eu tenho visto nesses últimos 2 anos, 3 anos, trabalhando com um projeto de vida, a perda de potenciais. Alunos com um potencial muito grande em diversas áreas do conhecimento, que dariam profissionais de altíssimo gabarito, contribuintes para o desenvolvimento em diversas áreas e muito importantes para a sociedade, tem esse potencial perdido devido a essa dificuldade de desenvolver essa sua capacidade inata. Então, eles não têm um material tecnológico que o possibilite criar aplicativos ou desenvolver outras mídias, ou mesmo alunos que, devido à sua condição social, enxergam um nível superior muito distante. E o nosso papel é um pouco esse, tem sido um pouco trazê-los para essa realidade e entender que essas limitações são totalmente possíveis de serem superadas. E somos motivadores. Nosso grande desejo é ser um motivador, um incentivador desse desenvolvimento de capacidades deles. Suiá, o que você observa na sua turma? Tem gente que trabalha e estuda, só estuda. Como é que é essa relação com o futuro dentro dessa circunstância? Eu trabalho no ensino noturno, então as minhas turmas costumam ser mais ou menos como as estatísticas, bastante divididas.
A gente tem um percentual ali por volta de 50% que só estuda, que são adolescentes que foram para o ensino noturno devido a diferentes motivos, e uma parte que já está, tanto adolescentes como adultos, que já estão trabalhando e estudando. Mas o que a gente nota é que mesmo entre aqueles que só estão estudando, existe um desejo de se inserir no mercado de trabalho. Existe uma vontade já de produzir, de participar, de ser um indivíduo produtor. Protagonista dentro sim, da parte econômica. que tenha o seu salário e a sua independência financeira. É um desejo que a gente percebe. O que acontece muitas vezes é a preocupação. Como eu dou aula no primeiro ano do ensino médio, a nossa escola é noturna, então ela é uma escola somente de ensino médio. Eles vêm de outras escolas, por vezes de outras redes, de outros estados, enfim. A gente nota que esses 20% são o nosso maior desafio, esses que abandonam, os que não estão estudando e nem estão na escola. E o primeiro ano, há vários anos, segundo todas as estatísticas, tem sido o maior problema. É a maior taxa de abandono e é o nosso maior desafio, fazer com que a escola seja atraente bastante para manter esse aluno lá. Se ele ainda não tem um trabalho, que ele esteja na escola e que ele também entenda que para se inserir no mercado de trabalho, ele precisa da escola, precisa se manter na escola para ter essas ferramentas e poder alcançar o emprego, o sonho, seja lá o que for que ele esteja procurando. Essa conversa ela é super importante porque assim, você deve estar pensando assim, mas a gente está falando de trabalho ainda na escola? Sim, porque se a gente pensar trabalho e sonho, porque mesmo que é aquele exemplo inicial que eu trouxe, né? Eu quero ser dona de casa, não tem absolutamente nada de errado nessa questão. Trabalhar em casa é um trabalho hercúleo. Quem é dona de casa sabe disso, porque não é remunerado, não acaba nunca, mas é um trabalho, é uma dedicação e pode ser uma vocação, pode ser um desejo do aluno. Como realizar isso? E a gente está conversando com 2 professores de 2 segmentos que eu acho que a gente só se dá conta se fizer uma análise macro. A gente tem uma população gigantesca no ensino básico, Sim, que é entregue para o ensino médio e depois é entregue para a vida, seja para a graduação, seja para o mercado de trabalho como um todo. Ou seja, a gente está lidando com vidas que, de alguma maneira, a gente entrega depois para a sociedade. Eu acho que a gente tem que perceber esse momento da entrega e a responsabilidade. sim. Vocês 2 têm uma preocupação em ouvir os sonhos dos seus alunos, né? Vocês, tanto no projeto de vida, que é a abordagem que você utiliza na Epitácio Pessoa, quanto você na escola, na Nilo Peçanha, vocês param para ouvir os alunos. Vocês vão além do conteúdo ali estritamente curricular e do que é pedido para vocês, até no contrato de trabalho. Por que vocês param para ouvir os sonhos dos alunos? Eu acho principalmente porque muitas vezes a gente identifica que o aluno não tem com quem se abrir, esse aspecto do sonho. Muitos crescem sem os responsáveis em casa, a nossa escola é de tempo integral, então o aluno entra às 7h30 e sai às 14h30, ele fica com os pais muito pouco tempo, à noite, muitas vezes ele está nas redes sociais, etc., ou então na rua brincando e ele não tem com quem dividir isso. E aí a gente tenta se aproximar, criar um canal de contato. E eu acho que o elemento que tem feito mais diferença é mostrar para ele, como eu disse antes, que é possível. Sonhos como, por exemplo, já ouvi, eu quero ser veterinária. Eu estou estudando numa escola da rede municipal e eu sei que preciso do nível superior. Eu não vou conseguir. É totalmente possível. E não apenas por causa das cotas, não é esse o elemento. É que, como é um sonho, a gente tem que sempre, primeiro, se esforçar e abrir mão de algumas coisas. Entender a dinamizar o tempo, organizar o nosso dia a dia e entender que é uma construção. Ninguém vai decidir, ninguém vai garantir a vaga no curso superior na hora que vai sentar para fazer a prova do Enem. Isso é uma construção. Então, entender que quanto mais cedo essa construção começar e que a gente que é professor tem o ferramental para eles poderem alcançar isso,
e a gente se colocar aberto para eles falarem, é uma oportunidade, como você disse, que vai além de ficar apenas falando sobre o conteúdo, no meu caso de geografia. Eu considero até, de certa forma, mais importante até do que falar sobre determinados assuntos da minha disciplina. Dar essa oportunidade para eles se abrirem e mostrar para eles que um caminho é possível, entendeu? Por que escutar os alunos, Suyá? Quando eu entrei para o magistério e para essa escola, eu estou lá desde que eu fiz o concurso, isso já tem mais de 10 anos, eu era uma dessas professoras que dava o conteúdo e eu percebia que os alunos tinham muita dificuldade em entender de que maneira aquele conteúdo estava ligado às ferramentas para se tornar um cidadão ou para ter uma profissão, alguma coisa do tipo. E aí eu comecei a trabalhar e eu ouvia muitos os outros professores, aquela conversa de sala dos professores, dizerem que os alunos não se preocupavam com o futuro, que eles não tinham sonhos, que eles eram muito apáticos. E eu fiquei pensando, é verdade? Mas e aquela lenda urbana de que todo aluno tem o sonho de ser jogador de futebol? Esse é um sonho, então existe algo lá. Eu passei a adotar a famosa, na minha escola já, redação quando eles entram sobre o quem sou eu, porque eles tinham dificuldade até de estabelecer quais eram as suas características, as suas qualidades e as suas dificuldades. E no começo realmente eu percebi que eles tinham muita dificuldade de sonhar um plano para o pós-escola nessas redações. Então eu comecei a discutir com eles isso também. E depois, percebendo que eles tinham esses sonhos, muitas vezes querem ser advogados, médicos, veterinários, eles não sabiam como acessar, como na prática, qual era o caminho. Eles não sabiam ligar o fim da escola a um vestibular, ao Enem, ao ensino superior, não sabiam nem sequer aonde ficavam as universidades do Rio de Janeiro. E foi aí que eu comecei a ter a ideia, então, de criar uma ferramenta, primeiro, algum momento da aula ou algum momento fora da aula, de explicar para os alunos como acessar esses sonhos. Vocês dois falaram de coisas importantes, né? Sobre identidade, quando você fala quem sou eu só posso saber que sonho que eu quero se eu tiver um autoconhecimento, né? O que chega para vocês de fala dos alunos? Não vou conseguir, eu vou conseguir? O que vem? A maior parte dos casos, pelo menos no meu segmento, aí eu não vou conseguir. Muita dúvida também no ensino médio. Muita dúvida em sequer se eu vou conseguir terminar a escola. Os 3 anos do ensino médio já são bastante difíceis para o aluno da escola pública. Acessar um ensino superior e muitas vezes investir mais 4, 5, 6 anos, no caso daqueles que sonham com uma carreira como medicina, é quase impossível. E eles sequer sabem que existem cotas, que existem bolsas permanentes, a gente precisa ajudar até nisso. Dá para sonhar porque existem ferramentas. E outra dúvida também é essa questão entre realizar um sonho e estabilidade financeira. Como você falou, eu quero ser jogador de futebol, há um plano aí, um planejamento nisso. Eu quero trabalhar com moda, há um planejamento nisso. Muitas das vezes em casa, e até completamente compreensível, os pais têm esse temor sobre o futuro financeiro dos filhos, né? E aí, olha, o que você quer ser? Eu quero ser jogador de futebol. Cara, tem certeza? É melhor você buscar uma profissão. O que você quer ser? Quero trabalhar com moda. Olha, tem certeza que você vai conseguir sustentar? É um corte e é muito complicado isso. E a gente tenta mostrar casos de que pessoas que realizam seus sonhos, muitas vezes a questão financeira acompanha ou até deixa de ser a coisa mais importante. Eu, por exemplo, quando eu estava no 2º ano do ensino médio, com 16 anos, eu conheci 2 professores e que eu escolhi, eu vou ser professor. E, evidente, em casa, não foi o que eu ouvi opa, ótimo, não foi o que eu ouvi, muito pelo contrário. A minha mãe, meu Deus, e tudo. Eu falei, mãe, fica tranquila, vai dar tudo certo. As coisas deram certo, tem dado certo. Poxa, eu não sou milionário ainda, mas uma coisa é inegável, eu sou um cara feliz, eu gosto muito do que eu faço. E eu tento mostrar isso para os alunos. Eu falo, cara, eu sou uma pessoa realizada porque com 16 anos eu escolhi ter uma profissão e tenho. Você pode fazer isso também, independente do que você vai fazer, mas sempre com esse foco. Você tem que contribuir para a vida de outras pessoas. A profissão que você tem não pode ser só apenas para ganhar dinheiro, porque senão você vai ser um cara triste, não tem como.
A gente vai ver um trechinho agora, a gente vai soltar um trecho do trailer do documentário Não Me Sonharam, já que a gente está falando de sonho, esse documentário é extremamente interessante. Nunca Me Sonharam. Ele foi realizado em várias escolas do ensino médio do país inteiro, produzido em 2017. A produção é da Maria Farinha Filmes e do Instituto Unibanco. Vamos dar uma olhada, porque os relatos são extremamente ricos. Vamos assistir. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não, vou botar o S da juventude. Deixa, porque se isso aqui ser errar como naquele juventudes dia... brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Da educação. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, o pessoal vai dizer assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez. A gente não consegue manter os meninos na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, etc., investiram pesado em educação. A educação ela não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando para realizar. Pouca gente escutando para realizar. Eu acho que a gente está falando aqui de escuta o tempo todo. No projeto de... Ficou emocionado, professor? Sim, um pouco. Eu estou vendo Somente os olhos ali marejados assoiar também. Ainda mais no dia de hoje, né? Principalmente pelo que aconteceu ontem. Quando a gente fala de sonho, a gente está falando de possibilidade de se enxergar num outro tempo, né? Como é que eu faço para que isso seja possível? Como é que eu trabalho esse sonho ainda na escola? Como que é, na prática, o projeto de vida, o seu trabalho com os alunos? Ele é um trabalho de construção. Ele começa no 7º, se desenvolve no 8º e a conclusão é no 9º ano. No 7º ano a gente identifica as potencialidades e os sonhos. Então a gente começa a mostrar para eles quais características ele tem que ampliar, melhorar e quais são aqueles defeitos que ele tem que resolver. Eu tenho uma limitação, que eu tenho uma dificuldade de acordar cedo. Como a gente pode superar essa limitação? Poxa, eu tenho uma capacidade muito grande de transmitir para um colega aquilo que eu aprendi. Como a gente vai desenvolver essa potencialidade? No 7º ano. No 8º, a gente já está chegando mais próximo do momento de transição para uma outra rede de ensino. Então, no 8º, a gente já começa a mostrar para ele possibilidades de profissões. Quais são as áreas do conhecimento, como cada uma delas trabalha, as questões associadas à remuneração, como o mercado de trabalho lida com esse tipo de profissional que ele sonha ser. E aí a gente vai desenvolvendo, tirando dúvidas, mostrando para eles essas possibilidades. No 9º, que é o momento conclusivo, a nossa orientação é muito mais para fechar aquele caminho inicial. Então, por exemplo, eu tinha o sonho no 7º ano de... eu percebi que eu tenho uma habilidade para desenho. No 8º, eu percebi que tem uma profissão que eu posso trabalhar produzindo mídias virtuais, jogos ou qualquer outra coisa. No 9º ano, a gente mostra para eles quais os locais de ensino possibilitam esse desenvolvimento. Sempre com um objetivo de que a formação daquela criança seja também cidadã. Entender que não é apenas a busca por uma profissão. Ele já está inserido numa sociedade, essa sociedade vai demandar deles diversos posicionamentos e que ele tem que entender que a cidadania tem dois viés, um lado dos direitos, um lado dos deveres, a organização, disciplina, mas sempre sem perder a alegria, tendo prazer naquilo que se faz e, claro, uma capacidade de resiliência gigantesca. Mudei de ideia, aquilo que eu pensei não é mais legal, descobri uma outra oportunidade, como eu volto para reconstruir
e criar um novo fio da meada. Nosso objetivo lá é esse. Agora, como é que você teve a ideia, como é que surgiu a ideia de criar um aplicativo para que esse aluno pudesse, de alguma maneira, enxergar o sonho realizado daqui a um tempo? É diferente do ginásio carioca, eu dou aula no noturno e os professores geralmente mudam, né? No caso de língua portuguesa, então eu precisava fazer meu plano para um ano letivo só. Nem sempre eu conseguia manter o contato com os alunos durante todo o ensino médio. É muito mais difícil fazer esse acompanhamento. E no ensino noturno, os tempos de aula são menores. O programa da matéria é o mesmo. Então, era uma escolha meio salomônica, dar a matéria ou ajudar nessa parte. Então, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. No ano passado, a gente, até lá na escola, eu consegui fazer, motivar todos os professores a trabalharem justamente o tema futuro no projeto da escola. E no ano passado eu consegui fazer um pouquinho além daquela famosa redação. A gente fez uma espécie de cápsula do tempo, em que eles tinham que fazer uma carta para eles mesmos daqui a 5 anos. O desafio era um pouquinho maior, aonde que eu vou estar daqui a 5 anos. E essa discussão de professores acabou, durante uns 2 ou 3 anos atrás, a ONG Recode fez uma capacitação sobre informática com alguns professores de algumas escolas. Na minha escola foram convidados 3 e eu participei. A Recode, no final do primeiro ano da capacitação, em novembro, fez uma espécie de campus party com os professores. Um dia inteiro de workshop, e nós fomos divididos em grupo. E aí, não necessariamente com professores da nossa escola, a gente foi... Ou seja, você teve a oportunidade da escuta de outros professores de outras escolas. No meu grupo éramos 5 de escolas diferentes e realidades diferentes. Havia professores do diurno, do noturno, de educação física, de português, todo mundo pensando junto. Cada grupo tinha que pensar um aplicativo. E nesse grupo apareceu de novo essa discussão que já vinha me incomodando sobre o projeto de vida dos alunos. A dificuldade, muitas vezes, de sonhar um projeto ou de alcançar o sonho. E aí a gente pensou o ProfSap. Que a gente vai mostrar agora as imagens do aplicativo. A gente tem aí para mostrar como é que é. Essa é a primeira tela, né, que vocês criaram. São as nossas funcionalidades, os nossos sonhos dos professores, o que a gente sonhou. A Recode gentilmente patrocinou os aplicativos que ganharam nesse workshop. A gente foi selecionado por uma banca. O professor fundador da Escola da Ponte estava na banca, foi o meu maior momento de honra. E a Recode colocou a gente em contato com a fábrica de aplicativos. Nós não somos desenvolvedores e a fábrica de aplicativos desenvolve. Mas aí o conteúdo é de vocês, né? Sim, a gente porque a gente não é programador. Então, a gente faz através da fábrica de aplicativos. Eu preciso agradecer eles por terem criado essa ferramenta que qualquer pessoa que quer criar um aplicativo pode entrar e criar. A gente tem teste vocacional, tem vídeos com as profissões, é isso? Isso. A gente amealha os amigos, os parentes, todos, porque a gente não ganha. O aplicativo é grátis, qualquer pessoa pode baixar. Aqui já está cheio de profissão. Tem cinegrafista, assistente de produção, repórter, professor. A gente fez um mapa GPS do estado do Rio, onde o aluno pode clicar e ele vai ver aonde está localizada a universidade. Para aquela profissão que ele deseja, né? Isso, a gente tem um mapa e aí o mapa aponta, ele vai para o Google Maps, a gente tem uma interligação com o Google Maps e mostra aonde que está localizada as universidades. Ok. Os profissionais falam o que faz um profissional da área. A gente tem o teste vocacional que ainda está sendo burilado. E qual é a recepção dos alunos? Como os alunos reagiram ao aplicativo? Nos primeiros 2 anos de desenvolvimento, eu não cheguei a apresentar na minha escola porque eu queria deixar ele mais redondo, com mais opções. Isso. O ano passado, a primeira vez eu apresentei para os alunos, eles gostaram muito. Primeira vez que eu escutei parabéns dos alunos. Isso é demais. Rafael gostou. Eles gostaram muito. E ali, vocês devem ter visto que na primeira tela tem um mural, que é onde as pessoas podem colocar os seus pedidos de novas profissões.
E aí, na hora que eu apresentei, eu já tive pedidos dos alunos, dos meus alunos, sobre coisas que eles, profissões que eles querem ver, tá? Na aba Carreiras. E foi muito interessante o uso do mural, porque nesses primeiros 2 anos a gente tinha usuários que a gente não conhecia, não eram os nossos alunos. Pessoas que eu não sei quem são, que estão em diversos lugares do Rio de Janeiro e que pediam coisas. No começo a gente começou com umas profissões bem tradicionais, a gente começou com engenharia, medicina, direito, porque a gente imaginava que eram os maiores sonhos dos alunos. E aí no mural apareceu justamente pedidos de queremos carreiras novas, queremos design gráfico, queremos estética, coisas que a gente nem tinha pensado. Então é ótimo estar em contato, essa coisa que você falou da escuta, com os nossos usuários e com os alunos, porque eles trazem ideias que a gente não esperava. Você escuta, Rafael, pedidos? De carreiras diferentes, sim. Eu vou levar esse aplicativo lá para a escola, amanhã já vou indicar para os meus aluninhos, porque eles vão gostar com certeza. E muito legal, parabéns, porque esse é um dos elementos mais tempo que a gente gasta no projeto de vida do 9º ano, é isso. Mostrando profissões, os locais onde ele vai estudar. E como você comentou mais cedo, a gente, muitas vezes, nesse momento, o aluno se torna protagonista. Ele fica só observando ali. Ali, ele pode escolher, buscar, etc. É bem mais legal. Que era isso que eu ia perguntar para vocês. A gente já está indo para os minutos finais. Mas qual é o papel do aluno nessa realização do sonho? Incentivá-lo a sair da sua zona de conforto, né? Porque ele vem de uma rede, olha, faz isso, faz aquilo, aprende isso, aprende aquilo. Agora vamos lá, o que você está disposto a fazer para alcançar esse objetivo que você tem? E quais são os questionamentos que você tem? Fala um pouco, se coloca e fala conosco o que você precisa que a gente passe para você. Porque muitas vezes a gente não pode adivinhar, né? A gente está indo já para os minutos finais do hashtag, está encerrando, mas olha, Rodrigo Leopoldino, parabéns aos envolvidos. E Mônica Boticai escreveu, esse tema é muito importante e vital. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Para a gente encerrar a conversa hoje aqui no hashtag, essa transição entre a adolescência e a vida adulta, às vezes ela vem recheada de angústias. Né, de o que eu quero para o futuro mesmo, onde eu vou estar no futuro daqui a 5 anos, essa cápsula do tempo angustia a gente que é adulto, né? Se daqui a 5 anos eu estou aonde? Que dirá os adolescentes. Como é que a escola e os professores podem ficar atentos a essa angústia que muitas vezes acaba repercutindo e manifestando no lado emocional dos alunos mesmo, né? O aplicativo essa capacitação com a Recode foi muito bom para mim, porque eu conheci essa cultura maker, que é tão falada hoje em dia. Esses professores que fizeram essa capacitação acabaram levando para a sua profissão, que era desenvolver novas ideias, o famoso pensar fora da caixinha, sem ficar sempre dependendo de uma instância superior. E também me fez ver o aluno de uma maneira diferente, ele como protagonista. Eu não preciso tutelar esse aluno. Eu vou, então, também passar para ele essa ideia da cultura maker, dele fazer, construir o futuro dele. E aí o aplicativo me ajuda, porque quando eu não estou com ele fisicamente, em sala, ele pode estar buscando no outro tempo. E essa relação que a gente cria, que a professora criou e que eu também me esforço bastante para criar, é muito importante para ele encontrar na gente alguém que possa... Olha, eu quero fazer alguma coisa, cara, mas assim, na minha casa ou no local onde eu vivo, eu não tenho muitos referenciais que me mostrem que esse ou aquele é o caminho. Tem como você ser esse referencial para mim, profissional, às vezes até como um orientador e tudo. E isso vem da relação que a gente cria. Minha escola é de tempo integral, estou lá todos os dias, de 7h30 às 14h30, até 15h30. Então, eu estou em contato com aquele grupo de alunos todo dia. Não tem como eles não chegarem para a gente e falar. E ficar de olho aberto, né? Tem que ficar atento o tempo inteiro neles. Eu acho que o hashtag Educa já estourou o tempo, mas eu acho que a gente encerra com a seguinte conclusão. O futuro tem a ver com afeto. Afeto e escuta, né? Sim. Obrigada, Suyá, pela participação aqui no programa. Rafael, muito obrigada. Obrigado, Seja bem-vindo novamente. Volte quando quiser.
Suiá, sempre, viu? Você que acompanhou a gente aqui no Hashtag já sabe, tem mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas postagens no Facebook e no portal da Multirio. E eu te vejo no próximo Hashtag. Até lá. Tchau.